no Divã do Gikovati. Como sempre, eu começo com algumas considerações hoje sobre, mais uma vez, falando de amor. Existe um tema curioso na questão sentimental que diz respeito particularmente às mulheres, quer dizer, muito mais comum às mulheres, que quando encontram um parceiro que parece a elas exatamente o parceiro ideal, aquele com o qual elas sonhavam, e isso acontece muito rapidamente, depois de poucos minutos ou poucas horas de conversa e de convívio, e principalmente depois da primeira relação sexual, parece que elas se tornam totalmente dependentes emocionalmente deste parceiro. Elas se entregam, perdem todas as defesas e rompem todas as suas formas de ser individuais e quase que decompõem e se transformam em figura passiva, dependente, tudo aquilo completamente diferente da imagem que pareciam ter antes. Quer dizer, pessoas inteiras, de repente, se tornam em metades totalmente incompletas, dependentes, reclamando muito a atenção dos seus parceiros, e essas são ditas pessoas que amam demais. Aliás, esse foi o título de um livro de divulgação que apareceu e fez muito sucesso há alguns anos atrás. Não é? E essa coisa de amar demais, na realidade, seria rapidamente estabelecer uma relação de plena dependência, o que, de fato, não tem a ver obrigatoriamente com amor, e sim com o fato de que todos nós temos uma tendência muito forte para a dependência no amor. Quer dizer, como se nós fôssemos por dentro meio incompletos e esperássemos sempre essa completude por intermédio de uma outra pessoa. A pessoa é como se essas mulheres tivessem de tocar esperando encontrar alguém para depender. Surge a pessoa, elas elegem rapidamente, às vezes sem consultar o parceiro, para saber se ele está afim de uma intimidade, de uma dependência deste porte, de maneira que o que acaba acontecendo é que muitas vezes o homem se assusta e foge, porque ele não esperava nada disso. Quer dizer, tinha uma mulher diante de si que parecia inteira, independente, e de repente essa mesma mulher se mostra vulnerável, frágil, cobradora, passiva, reivindicadora de atenções, de cuidados, de uma maneira tal que fica tão opressivo que eles não têm outro modo de agir se não cair fora. Elas começam a correr atrás deles, porque já estão totalmente dependentes, correm atrás, telefonam, procuram, se tornam francamente inconvenientes. Quanto mais elas correm atrás, mais os homens fogem. Não é? E isso compõe um círculo vicioso no qual elas se ressentem muito, que parece que sempre os homens fogem e elas não sabem por quê, e na realidade é porque os homens se encantam com mulheres que aparentemente são independentes, e quando o tempo passa mais um pouquinho, o que acaba por mostrar é uma pessoa e uma figura extraordinariamente dependente e frágil, e cobradora e reivindicadora, de maneira a que os homens não têm mesmo outra alternativa a não ser ou pegá-las no colo, o que a maior parte das vezes eles não querem, ou então sair correndo, que é tudo o que elas não gostariam e tudo o oposto do que elas, ou pelo menos oficialmente, pretendem. Como se elas fossem com tanta sede ao pote que de fato derrubam o pote. Este não é um procedimento adequado e é um sinal de uma excessiva dependência emocional que, na verdade, tem que ser combatida e não algo a ser visto como qualidade, amar demais. Na verdade, é que estabelecer rapidamente e sem consultar o parceiro uma dependência grande demais. Muito bem. Temos já o primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Rose Marinho Prado. Pois não, Rose. Eu vou ser breve. É o seguinte, na década de 80, eu tenho meia idade, na década de 80 eu tive um relacionamento amoroso desse tipo que foi mencionado. Ele foi um relacionamento violento. E o motivo é que ele me propôs viver preceitos liberais que pregavam que ninguém é de ninguém. Eu amava demais e topei. Saí da casa dos meus pais, inclusive uma família mineira das antigas. Eu quebrei tabus que para a época foram muito ousados. Morar sem casar era um abuso. Então, depois eles me obrigaram a casar. Eu suportei essas libertinagens desse homem, mas só que eu sofri demais. Eu achava que devia dar a liberdade a ele. Houve violência física e eu fui aguentando. Até que depois de um tempo eu acabei, a relação ficou insuportável, eu me separei. Mas quando eu saí, eu estava estraçalhada. E aí comecei a sofrer de agorafobia, parei de trabalhar, parei de estudar. Bom,
Terminando. Depois disso, Rose, eu desenvolvendo a agorafobia, eu fiquei meio reclusa. Rose. Eu desenvolvi um trabalho que é aula particular de redação. Eu tenho muito aluno e tal, porém, aí eu chego no ponto, uma coisa que não foi resolvida na minha vida, embora eu tenha feito terapia com gente da pesada, inclusive com publicações conhecidas, pessoas assim bastante conhecidas, eu nunca mais me relacionei amorosamente, já se passaram quase 30 anos, e o que eu não sei, aquilo que eu tenho, que eu não sei se existe um nome para essa doença, eu tenho total pânico de fazer exames médicos. A cena temida é que eu tenho um câncer, ou seja, eu tenho um câncer há quase 30 anos. Rose, então é isso, doutor. Rose, oi. Quantos anos você tem? Eu tenho quase 50. Você separou há quanto tempo? Quase 20 e muitos anos. Então ficou casada há quanto tempo? Acho que 6 anos. Teve filhos ou não? 6 anos, mais ou menos. Teve filhos? Não. Não. E depois nunca mais teve nenhum outro relacionamento mais intenso? E esse quadro de medos e fobias se manifestou logo depois da separação? Logo depois, acho que 6 meses depois. E vem melhorando de lá para cá ou não? A fobia, porque assim, A fobia melhorou e agora ficou o medo do câncer? A fobia melhorou. Sim. Mas assim, eu não faço exame médico. Não, mas isso não é agorafobia. Isso é pavor dos médicos, né? Agorafobia é medo de rua, de gente. Não, isso melhorou, embora assim, eu não tenha muita facilidade, por exemplo, de viajar. Na verdade, eu não tenho desejo. Meu trabalho é muito pesado. Eu tenho uma tendência para escrever, eu gosto de escrever. Então, isso pode ser uma característica minha. Só que antes eu não era assim. Eu costumava viajar. Hoje eu viajo, mas é difícil. Você me diga uma coisa. Você teve essa característica com outras experiências na vida ou foi só essa aqui? Não, antes eu tive mais um só. Não relações afetivas. Eu digo, você tende quando a experiência é negativa, evitar outras repetições sempre ou só aconteceu neste caso sentimento? Eu acho que nesse caso. Em outros fracassos você aguenta bem? Aguento, eu volto. É como eu caio e levanto. E levanta. Né? Sim. E os tratamentos não lhe ajudaram? Não, eu fiz uma terapia junguiana que me ajudou naquela época. Durou 7 anos. É assim, como se cada terapeuta arrumasse um tipo de avaria. Como se fosse uma grande nave que tivesse caído. Cada um... essa terapeuta me ajudou demais, ela foi excelente, ela me colocou trabalhando de volta, ela falou, bom, você tem agorafobia, começa a dar aula particular em casa, e dito e feito. E aí eu fui muito bem sucedida nisso. A outra era lacaniana, houve um da linha do Moreno, até uma pessoa assim bem legal, mas me ajudou até um tempo. Engraçado que eles, depois de uns 3 anos, a maioria deles tinham, isso não é antiético falar, mas eles acabavam cochilando. Eu não sei se eu me tornava muito repetitiva, mas o fato é que assim, eu estou bem, mas a única coisa que me incomoda nem é isso de eu estar me relacionado ou não, até porque na minha idade eu quero mais ficar sossegada. Mas que isso? Você está muito moço ainda para ficar Não, mas desde os 27 que eu estou sozinha. Então, acostumou, mas pode desacostumar. Acho ótimo ficar bem sozinha, mas você pode perfeitamente também pretender outras relações. Quanto ao medo das doenças, e principalmente do médico, um pouco eu já falei sobre isso aqui em outros programas. Na realidade, os médicos têm uma atitude hoje que intimida um pouco mesmo. Antigamente, o médico era uma pessoa que chegava para ajudar a gente a sobreviver, e hoje parece que o médico sempre vai dar um diagnóstico terrível, fatal, perigoso para a gente, né? Então, muita gente tende às vezes, a fugir um pouco dos exames por causa disso. Agora, evidentemente que se você tivesse com câncer, o próprio tempo já teria te matado. Então, se você, só pelo fato de estar há 30 anos com câncer e ainda não ter morrido de câncer, provavelmente você não tem câncer nenhum. Eu, no seu lugar, até aproveitava, ia no médico, fazia um bom exame geral, e com isso você ganharia pelo menos mais uns 30 anos de sossego até que a hipocondria deste tipo se manifeste. Na realidade, estou brincando um pouco, mas o que eu digo é que parece que a pessoa se acostuma de tal maneira a ter sempre algum tipo de desconforto psíquico que na ausência de outros, você acabou por desenvolver este temor totalmente infundado, já que a sua energia e saúde parecem bastante boas, apesar de você
está fugindo indevida e desnecessariamente dos médicos. Eu queria agradecer a sua participação e dizer que, na realidade, está progredindo, é que você acabou machucada mesmo, talvez particularmente mais machucada, e agora vai ter que recuperar-se, ainda que lentamente, de tudo isso. E talvez sonhar, por que não, com um outro relacionamento de qualidade diferente. Nem todos os relacionamentos afetivos são assim. Tenho aqui um e-mail que eu gostaria muito de ler. Tenho 60 anos e 2 filhos com mais de 30 anos que tiveram um péssimo exemplo de pai. Um homem que nunca trabalhou e ainda bebe. Sou divorciada há 10 anos, independente financeiramente, mas não emocionalmente. Tive que mandar meu filho para fora de casa porque ele não queria levantar para estudar nem trabalhar. Enfim, cuidar da vida dele. Já perdeu um ótimo emprego por causa do horário de trabalho. Meus filhos só me procuram para reclamar de falta de dinheiro, vivem viajando e passeando. Só que não aguento mais sustentar adultos. Já dei uma casa para cada um. Agora, doutor, o que posso fazer se me enchem de culpa, dizendo que vivo no mundo de Cinderela? Porque mesmo ajudando, ainda assim me sinto culpada? Então, na realidade, já que você se sente culpada ajudando ou não ajudando, talvez seja melhor até parar de ajudar, porque assim você pelo menos para de fazer tanto mal, eventualmente, a esses filhos que, mal acostumados a reclamar e receber aquilo que eles reivindicam, acabaram cada vez mais folgados. Quer dizer, só vão parar de ser folgados a hora que você se livrar da culpa, ou apesar da culpa, falar não de fato para todos eles, né? Enquanto houver alguém para representar esta moleza, esta facilidade, essa teta para eles mamarem, eles vão continuar mamando. Na realidade, eu acho que você tinha que ser mais rigorosa, mais dura, mais firme com esses filhos, posto que, às vezes, quando acaba a dedicação à generosidade, ainda que no seu caso seja totalmente de má vontade, porque você, pelo que escreve aqui, já está bastante cansada de ser a boazinha com esses filhos. Mas mesmo assim, eu acho que seria muito importante você conseguir se livrar da culpa e efetivamente não dar mais nenhum tipo de moleza nem mordomia para eles, porque havendo esse clima de mordomia, essa possibilidade de eles recorrerem a você sempre que a situação deles se complicar, eles naturalmente vão continuar acomodados, preguiçosos, folgados e até certo ponto deitados, dormindo e não se ocupando com nada que seja a independência ou a autossuficiência. Eles só vão fazer isso realmente se você se empenhar para valer e cuidando insistentemente de resolver o seu sentimento de culpa, conseguir dizer não para eles com toda firmeza. Obrigado pelo seu e-mail. Temos mais uma ouvinte do telefone. Seu nome, por favor? É Fátima. Fátima, pois não? Isso. Então, doutor Jacovati, é o seguinte, eu tenho um quadro de transtorno bipolar há 9 anos, né? quantos anos você tem? Eu tenho 43. Sei. E dentro desse quadro, tem um quadro de agorafobia também, que eu gostaria, assim, de uma orientação para poder estar revertendo, né? Porque, assim, eu tenho muito receio, porque eu tenho que estar me equilibrando entre a euforia e a depressão. Então, no dia a dia, para mim, assim, às vezes é um pouco cansativo. Me diga uma coisa, essa fobia, agorafobia, eu vou explicar só para os ouvintes que não sabem, é fobia de lugar público, de praça. Agora é praça em grego, né? Lugar público, cinema, multidão, qualquer lugar onde tenha muitas pessoas. Isso apareceu junto com o bipolar, com os transtornos da... Qual foi a primeira manifestação bipolar? Foi euforia ou depressão? Foi euforia. A primeira foi euforia. É. Você toma remédios? Tomou remédio na ocasião? Tomo o carbolítio e o Respidol. Sei. E quando é preciso, diazepam. Sei. E você tem mais tendência para euforia ou mais para depressão? Olha, doutor, teve uma época que eu fiquei bastante assim em depressão, que eu não queria sair assim, não tinha ânimo para estar fazendo nada. Isso é depressão. Então, e a euforia também me assustou um pouco. Quanto tempo dura a crise de euforia? As crises de euforia duram muito tempo? De euforia? Durou. Eu tive várias crises de euforia, né? Quanto tempo dura uma crise? Assim, duraram mais ou menos uma semana, aí recebia medicação e acalmando.
E aí invertia para a depressão ou a depressão aparecia em outro momento que não tinha nada? Não, aí revertia para depressão. Depressão, né? E aí tomava antidepressivo também? Como? Tomava antidepressivo também ou não? Se eu tomo antidepressivo? Ou tomou? Então, eu tomo Respidon, né? Não, esse não é antidepressivo. Né? Me diga uma coisa, você agora está bem equilibrada? No momento eu estou me sentindo melhor. Durante o dia, tem bem assim umas confusões na minha cabeça, mas passa, né? Sei. Mas eu já estou sentindo assim, melhor, assim, mais sensação de bem-estar. Nas fases de euforia você faz muita bobagem? Como? Na fase de euforia você faz muita bobagem? Então, a parte de euforia eu também estou sentindo mais equilibrada. Quando você está mais eufórica, você faz muita bobagem? Como? Você faz muita bobagem quando você está deprimida? Eufórica ou não? Não, assim, eu só fico mais assim agitada, Por né? exemplo, gastar muito dinheiro, gastar mais dinheiro do que pode, fazer coisas, falar demais, falar muita bobagem para as pessoas, faz isso ou não? Não, assim, eu fico mais animada, querendo, assim, com várias ideias que depois passam. Sei. E nos períodos em que está mais calma, como agora, fica mais fácil de passear na rua também? Aí já fica, assim, mais aquela sensação de bem-estar perto do normal, né? Antes de ter... E aí dá para circular com mais facilidade? Como? Aí você circula com mais facilidade socialmente? Isso. Então, aí, Fátima, tudo depende de acertar a medicação mesmo, né? Pelo jeito você está bem encaminhada e daqui a pouquinho acaba acertando a medicação e provavelmente depois disso você vai conseguir um período mais calmo, mais longo. Você sabe, esse tipo de doença não tem total resolução, mas tem um bom equilíbrio por meio de remédios. Né? Eu agradeço muito a sua participação e tem aqui um e-mail de uma ouvinte que trata do mesmo assunto, de maneira que eu vou continuar só lembrando. Tem a Olga, que diz que tem uma sobrinha de 20 anos e há mais de 4 meses abandonou a faculdade, perdeu a vontade de tudo, fica andando de um lado para o outro, teve 2 crises, na última foi parar no hospital, está internada e gostaria de se o problema dela é falta de lítio no cérebro e, se for, o que pode ser feito. Ela mora em Goiânia e não sabe se lá os médicos estão preparados para isso. O que o senhor me diz? Tem cura? É perigoso deixá-la sozinha? Então, voltamos ao mesmo assunto. Depressões, euforias ou doença bipolar, que é a alternância de depressão e euforia, é uma coisa relativamente frequente e, na verdade, corresponde talvez hoje, com o diagnóstico mais bem feito, etc., a talvez mais de 10% da população. Não é? Em alguma fase da vida, pode ter. No caso da sua sobrinha, Olga, parece que o quadro é mais de caráter depressivo mesmo. Né? O tratamento, em geral, é um tratamento mais ou menos padronizado. Não é uma coisa extremamente complexa e dificilmente os médicos teriam qualquer dificuldade para tratar isso em Goiânia. Eu acho que ela certamente deve estar recebendo o tratamento adequado para esse tipo de problema. As depressões, assim como a euforia, assim como a doença bipolar, que é a alternância, são falhas na química cerebral, não tem nada a ver com o lítio. O lítio é um dos remédios que a gente usa para equilibrar o humor, o carbonato de lítio. Mas não é a falta de lítio, na verdade é o metabolismo da serotonina que fica prejudicado, e isso tem características provavelmente, em parte pelo menos, inatas, e não são, vamos dizer, doenças que propriamente se pode dizer que tem cura, mas que tem remissão completa dos quadros em cada circunstância. E depois, no momento seguinte, podem surgir novamente as crises, assim como também o resfriado. Hein? Se você pensar direito, a gente tem uma gripe hoje, não garante nada para o ano que vem. Pode ter gripe daqui a alguns meses, pode ter gripe de novo em outras circunstâncias. As crises depressivas são assim também, tem pessoas com tendência maior e aí elas podem ter recaídas, mas no período
em que ela está mais deprimida, como no caso aqui que foi internada, deve estar bem mais deprimida do que o razoável. Então aí às vezes é perigoso deixar sozinho sim, e por isso a internação. Interna-se para que ela tenha todos os cuidados e para que ela não cometa nenhum desatino no momento de desespero. Eu acho que vocês não deveriam se preocupar demais, pois que estando num hospital e sob cuidado médico, certamente ela receberá o tratamento adequado. Eu agradeço de todo modo o e-mail que você mandou para cá e espero que você tenha logo boas notícias vindo de lá. Muito obrigado. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? João. João, pois não. Bom, eu ouvi o senhor dizer sobre amor demais. Sim. E eu tenho um relacionamento de 10 anos, eu sou razoavelmente jovem, estou com 30 anos agora. E a moça com quem eu me relaciono tem 25 hoje. Né? Então a gente começou um relacionamento bem cedo. Eu comecei a morar cedo, com uns 20 e poucos anos longe dos meus pais. Logo em seguida, depois de namorar essa moça, ele começou a morar comigo. Inclusive ainda é um relacionamento que continua. E de 6 anos para cá, ou talvez uns 7 anos para cá, a gente tem discutido muito, a gente não se entende e eu me sinto prejudicado. E o que ela afirma é que ela ama demais, a possessividade, as razões que ela explica e apresenta pelo ciúme excessivo e as coisas que ela diz que eu não devo fazer porque ela fica mal, é o amor demais, né? E aí eu fico me questionando se eu sou culpado porque eu alimento isso e acabou aceitando essa possessividade, esse ciúme, ou se de repente eu criei isso nela, ou se ela que acabou. É um círculo vicioso, eu não sei quem é a culpa, mas prejudica ambos, né? E eu não sei como sair disso de forma saudável. Eu tentei já ficar um tempo longe dela, ouvi discussões, ela veio atrás de mim, eu senti a falta dela. E eu até tentei conversar com ela para que a gente fosse procurar um psicólogo, uma ajuda de casal, algo do tipo, para tentar estabelecer regras e alguém de fora tentar dizer isso, que a gente faz de errado, ou se eu estou errado, ou que ela está errada, ou que nós estamos errando, para tentar criar uma abertura, né? Porque é evidente que, como não estamos felizes, não pode estar tudo certo, né? Que é assim mesmo. Enfim. Me diga uma coisa, João, como é que é a vida íntima sexual do casal? É boa? Bom, eu gostaria que fosse mais intensa, mas é boa. É uma pessoa bonita, simpática, atraente, quente. E a gente faz aí carinhos muito gostosos e tem vários momentos bons. Porém, o problema é que às vezes eu fico pensando se isso não fica reduzido a esses momentos, né? Mensalmente tem aquele dia maravilhoso e outros dias tem uma série de ciúme, uma série de outras questões. Mensalmente o dia maravilhoso? Algo do tipo. Quando é muito bom o mês, acho que é quinzenalmente, vamos dizer assim. Sei. Então, isso por razões dela, ela é que não quer mais. É gozado porque ela fica insegura e ciumenta e ao mesmo tempo ela se recusa sexualmente, é isso? Mas aí acho que também tem uma coisa que ele sempre teve de cuidado, ele não tem filhos, ele sempre toma muito cuidado com isso e com essa saúde. Mas enfim, é bem restrito. Não tem muita lógica, aparentemente, né? Na realidade, existem evidentes problemas de maturidade emocional na sua namorada ou companheira. E evidente também problemas de maturidade emocional sua, porque você, ao aceitar e ao de alguma maneira paparicar ou se deixar levar por esse tipo de pressão que ela faz, você fica numa situação de cúmplice, né, de corresponsável por isso. De maneira que eu acho que você deveria muito firmemente se opor a qualquer atitude possessiva, porque esse negócio de amar demais, às vezes também é um discurso, né? Amo demais, portanto tenho muitos direitos, principalmente direitos possessivos, direito de dominação, direito de impor, exigir, cobrar, não é? É o amor que na verdade se transforma com facilidade num esquema possessivo e dominador, autoritário, e que na realidade não
não sei se realmente é amar demais, é se sentir muito insegura no relacionamento e achar-se com o direito de cobrar, reivindicar, no direito de dominar o amado para não perdê-lo, né? Ao invés, quando na verdade a melhor forma de não perder a pessoa amada é a gente tratar muito bem, se dar, se entregar, cuidar bem, inclusive sexualmente, o que nem sempre parece que a sua companheira faz. Então, João, você deveria ser um pouquinho mais firme, um pouquinho mais duro, um pouco menos generoso para que você contribuísse para a diminuição ou para a resolução da imaturidade dela. É evidente que algum tipo de trabalho de casal pode ser benéfico e você deve pensar que se você se modificar e ficar menos tolerante, talvez ela se torne um pouco menos egoísta ou um pouco menos possessiva e dominadora. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou só responder rapidamente um e-mail do Emílio, que eu acho que continua aquilo que foi a conversa por telefone agora com o João. Ele diz assim: gostaria de saber se codependente é o que o senhor define como generoso. Existem diferenças entre esses dois termos? Há outras denominações utilizadas por alguns autores, e será que elas equivalem ao que o senhor chama de egoísta generoso? Então, o Emílio, na verdade a palavra codependente foi usada pela primeira vez para pessoas dependentes de drogas, quer dizer, principalmente do álcool. Quer dizer, o codependente seria um indivíduo que tem um cônjuge alcoólico e que aguenta e tolera com toda a resignação e docilidade a doença e o alcoolismo e os disparates, às vezes, da pessoa que bebe muito. Então, o codependente seria, neste sentido, um indivíduo que tem um comportamento mais generoso. Na realidade, muitas vezes, o alcoólatra não é obrigatoriamente egoísta, mas o codependente seria aquele que tolera bem a vida dura do parceiro de uma pessoa que é drogada. A denominação que o Erich Fromm, por exemplo, usa para as relações entre egoísta e generoso nos relacionamentos amorosos, ele chama de relação sadomasoquista, em que o masoquista seria o generoso e o sádico o egoísta. Quer dizer, o que apanha seria o generoso, o que bate é o egoísta. E as denominações variam, mas na verdade a existência desse tipo de dinâmica nas relações se manifesta de várias maneiras e é assim mesmo que a gente pode usar termos. Eu sempre dei preferência para esse egoísta generoso porque é o mais singelo de todos e não tem a conotação sexual que o sadomasoquista tem, porque na realidade não obrigatoriamente tem a ver com coisas ligadas à sexualidade. De todo modo, vamos agora a uma pergunta de um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Everaldo. Everaldo. Eu sou aqui de São Paulo e eu trabalho com educação, atualmente com educação infantil. Pois não. E já trabalho há praticamente quase uns 15 anos. Sim. Doutor Flávio, eu gostaria, assim, do parecer do senhor, o seguinte. Eu tenho observado, assim, que de algum tempo, alguns anos para cá, assim, o relacionamento assim, das crianças com os adultos, assim, pais e filhos, geralmente, né, netos, assim, eu estou dizendo assim, no ambiente da escola, né? Às vezes, geralmente, assim, eles vêm e beijam a criança na boca. E aí o que acontece? Essa criança pequena, faixa de 5, 6 anos, ela vai querer fazer a mesma coisa com outras crianças. Aí o que acontece? Aí tem a reação dos pais dessas outras crianças, e mesmo os colegas, né, os colegas assim, deles também, né, dessa faixa etária. E a gente fica assim numa situação que até agora eu falei, vou perguntar para o Dr. Giocovares qual a opinião dos senhores a respeito de beijar a criança na boca. Geralmente são as mães, são as avós, meus pais, e depois eles vão beijar outra criancinha também. Aí já começa a complicar, se um menino vai beijar a boca do menino, e os pais dessas outras crianças já começa a ser aquele espécie de um mal-estar, ou a pessoa, talvez nós não estamos acostumados com esse tipo de coisa. Eu gostaria que o senhor desse um parecer sobre isso, beijar as crianças na boca, porque ela vai fazer com os outros colegas, vai querer fazer, onde é que a coisa já não funciona. Eu acho que a sua observação é extremamente interessante e útil, porque realmente quando a mãe beija a filha na boca, isso é talvez um carinho, uma coisa bastante inofensiva, não acho que tem nenhum significado
nem erótico, nem de nenhum tipo de promiscuidade. Mães e avós realmente beijam na boca a seus filhos, e em particular as suas filhas. Agora, o que você está colocando como educador é sempre muito adequado da gente refletir e ponderar, porque de fato existe essa possibilidade de que a criança transfira para a sua vida, se não for muito claramente informada, transfira para a sua vida escolar, para a relação com os outros meninos e meninas, este modo de ser carinhoso que ela encontra na sua casa ou na sua vida familiar. Isto pode realmente ser um problema, porque naturalmente ela pode se transformar numa inconveniência por comparação com a média das outras crianças, e isto acabar por determinar problemas que compliquem a socialização dela, não é? Então, eu acho que você tem aí um ponto interessante, que é o seguinte: se as mães e avós puderem evitar esse tipo de carinho e de agrado, eu acho que não perderiam nada do ponto de vista da maneira de ser carinhoso com as crianças, e evitariam esse problema que você está levantando e que provavelmente pode, em algum momento, constranger realmente meninos e meninas, de repente, no ambiente escolar. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Luciana. Doutor, muito prazer. Eu tô vivendo num abismo. Passou um tsunami pela minha vida. Eu estou com câncer de pâncreas, que não consegui retirar o tumor, e logo que eu saí do hospital, no dia 24 de dezembro, dia 4, meu marido faleceu, teve um aneurisma cerebral. E a minha preocupação, além de todo o sofrimento, é a conduta que eu devo ter com meu filho de 12 anos, que era apaixonado, alucinado pelo pai, que era um pai maravilhoso, um marido muito bom também, e a minha filha de 3 anos, que quer brincar de morrer o tempo todo, a gente fala que o pai está no coração dela, para não falar que está na estrelinha nem no céu, porque fica muito mais difícil. Mas o meu filho, sobretudo, essa ligação maravilhosa que eles tinham, porque ele era um pai realmente exemplar. Eu não estou aguentando com a minha dor, com o meu medo do futuro e com a dor deles. E eu gostaria de algum alento. Então, Luciana, eu só posso ficar triste junto com você, porque realmente às vezes a gente não tem muito o que falar. O que você vai dizer para o seu filho, né, que assim ligado ao pai, perde ele subitamente de uma coisa totalmente inesperada, não é? Inesperado. Na realidade, você que estava saindo do hospital, eventualmente doente, e o pai que morre, não é? Exatamente. É uma situação extremamente difícil, e acho, sabe, não, fica meio difícil de falar qualquer coisa. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer a você é o seguinte: as adversidades existem, elas foram feitas para ser enfrentadas, e as crianças, às vezes, são expostas a isso também, não é? Você tem outras pessoas que te ajudam aí a cuidar deles? Eu tenho uma mãe que também está sentindo uma dor incrível em relação a tudo, e talvez ela não esteja suportando tanto quanto eu essa situação. Agora, o conforto que eu queria é que ainda por cima na minha doença tinha que focar na cura, o que o terapeuta diz. Mas é muito difícil eu focar em algum... É muito difícil porque, na realidade, o fato é o seguinte, que o fato de você ficar mais deprimida dificulta a recuperação sua. Porque a depressão baixa as defesas imunológicas e com isso dificulta a recuperação. Agora, ao mesmo tempo, como não ficar deprimida numa situação dessa, né, Luciana? Então, seria só se você fosse um super-herói. O que eu acho que você pode pensar é o seguinte: mais do que nunca você precisa tentar se cuidar, não é? Porque essas crianças precisam desesperadamente de você. Então, eu acho que se alguma coisa pode te mover aí, é a vontade real de ajudá-los a superar o problema. Você, se conseguir
ou com a ajuda do médico, ou com alguma medicação antidepressiva também, está tomando algum remédio? Estou tomando citalopram, 20 miligramas. Ajuda um pouco? Eu acho pouco, porque é uma pancada, assim. Mas eu acho que pode ajudar um pouquinho. Peça talvez para o seu médico aumentar um pouquinho a dose, porque se você estiver bem, pode ajudar bastante as coisas a se resolverem com você. E você se resolvendo pode dar conta de ajudar um pouquinho mais o sofrimento deles. Porque o meu é triplo. Mas muito obrigada, então, doutor. Um grande abraço para você e eu desejo muita sorte a vocês. Tem aqui agora um e-mail do Fernando, que nos enviou esta semana, que é o seguinte: caro Dr. Gicovati, tenho 24 anos, moro no Rio e sou extremamente perfeccionista e detalhista. É claro que essas características por vezes são boas, pois me tornam exigente nas coisas que faço e comigo mesmo. Porém, isso me causa uma ansiedade muito forte, gerada pelo constante medo de errar, e com isso perco muito tempo nas tarefas que tenho que realizar, por mais simples que sejam. Tento reforçar a ideia de que o mundo não é perfeito, as pessoas não são, e portanto eu também não sou. Contudo, as mudanças que estou conseguindo estão ocorrendo muito lentamente, apesar da minha força de vontade. O que faço? É indicado algum tipo de ansiolítico nesses casos, pelo menos no início, e depois de diminuindo com o tempo? Eles podem causar dependência? Então, Fernando, na realidade, a sua boa vontade, disposição e determinação de realmente se livrar progressivamente dessa tendência perfeccionista e detalhista que atrapalha dramaticamente o andar das coisas, porque com essa mentalidade a gente realmente perde muito, muito tempo e essa perda de tempo, essa meticulosidade cansa muito e rende pouco, não é? Então, eu acho que se você conseguir fazer uma sequência, um projeto sequencial em que você, aos poucos, lenta e progressivamente, vai conseguindo cada vez mais fazer coisas de um jeito mais displicente, um pouquinho mais displicente que seja, você vai conseguindo avanços seguidos, sim. Não é? A medicação que ajuda nesse tipo de quadro é mais a medicação antidepressiva e não ansiolítica. E elas não costumam causar dependência, porque logo que você consegue avanços e consegue melhorar, você para com a medicação. Só que elas só devem ser usadas com a prescrição médica. Então aí você deveria procurar o seu médico para ver se ele faz. Não é o caso de ansiolíticos e sim de antidepressivos, que nestes casos têm um efeito também de tranquilizante. Temos aí agora uma pergunta que foi gravada durante a semana num dos nossos telefones. Eu e minha prima nos dávamos muito bem. Convivíamos muito bem durante a infância, a juventude, a mocidade. Depois de certa idade, ela passou a falar quase só de doenças, lamentações. Eu tive muita paciência de ouvi-la por muitos e muitos anos. Depois eu cansei. Percebi que ouvi-la me fazia muito mal. Eu me distanciei. Ela escreveu dizendo que gosta muito de mim e sente saudades. Eu tenho medo de falar com ela e ouvir um rosário de lamentações, mas ao mesmo tempo eu sinto saudades também dela. Muito obrigada, doutor Flávio. Então, Irene, é difícil dizer alguma coisa para você, porque na realidade algumas pessoas, com o passar do tempo, vão se transformando em criaturas muito, muito pouco agradáveis no convívio e muito difíceis para que a gente possa tolerar muito bem. Então, a tendência da gente, mesmo gostando, é ir se afastando, porque as pessoas mais chatas vão se tornando chatas. É incrível como os anos não obrigatoriamente favorecem as pessoas. Algumas pessoas melhoram muito com os anos e outras pioram, vão ficando inconvenientes, amarguradas, ressentidas, rancorosas, frustradas, humilhadas. Às vezes também no caráter, nem sempre as pessoas melhoram. Pessoas honestas vão, às vezes, perdendo um pouquinho a sua integridade, vão se tornando falsas, mentirosas. Então, no caso da sua prima, parece que o que aconteceu é que ela ficou uma pessoa mais para deprimida e muito cheia de tendência para lamentações, né? Neste caso, eu acho que
apesar de tudo, o mais adequado mesmo seria você tratar de viver afastada, porque não tem muito cabimento manter as relações apenas por força, vamos dizer, da tradição, do fato de ser prima ou do fato de que antes, ou no início, foram boas amigas. Né? Então, eu agradeço muito o seu telefonema gravado aqui e vamos a mais uma pergunta ao vivo. Seu nome, por favor? Oi, doutor Gicovati. Qual é? Alô? Oi? Meu nome é Sara. Eu gostaria de que você me respondesse uma pergunta. Pois não. É que eu tenho um problema, doutor, que eu tenho passado muito tempo da minha vida, 28 anos, tentando resolver, só que eu não consigo entender esse mistério. Desde os 12 anos que eu tenho um sentimento desmedido de amor pelo Michael Jackson. E esse amor é muito assim profundo, sabe? Eu desejo tudo de bom para ele, gostaria que ele fosse muito feliz, se eu pudesse, fosse a dona da felicidade, eu daria para ele. Então, tudo de bom eu desejo a ele, mesmo que ele tenha uma outra pessoa, se ele for feliz, eu também serei feliz. Quando ele sofre, eu sofro, quando ele fica alegre, eu fico. E isso me fez fazer coisas assim que eu nunca imaginei na minha vida. Por exemplo, eu comecei a escrever poesias, escrevi 11 músicas em homenagem a ele, e eu mesmo fiz as melodias. Doutora, eu não entendo nada de música. Eu quero sempre falo que queria estudar inglês para poder aprender e ajudá-lo em alguma coisa que ele precisasse. E quando eu era adolescente, eu contava para todo mundo isso, só que as pessoas não entendiam. E eu fui vítima de todo tipo de chacota, de brincadeira, de palhaçada. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir muito triste, muito desanimada. E meus amigos sempre me diziam, calma, esse adolescente vai passar. Só que hoje eu tenho 40 anos e não passou. E agora eu fico perguntando, o que eu devo fazer? Existe uma maneira de eu me livrar desse sentimento? Mas me diga uma coisa, neste tempo você se interessou por outras não, também? Não. Não? Não. Quer dizer, você ficou absolutamente só sonhando com o Michael Jackson, é isso? É. E nunca teve nenhum relacionamento? Nunca. Nem namoro, nem namorico, nem paquera, nada? Nada. Doutora, eu não consigo. Sei. Não consigo. Teve rapazes ao longo desse tempo que se interessaram por você? Pior que teve, doutor. E você não deu bola para eles porque ele estava com a cabeça no Michael Jackson, é isso? Não sei o que aconteceu, não sei que eu não quis. Sei. Eu acho que eu tenho um bloqueio, devo ter um bloqueio. Eu acho que sim, eu acho que o maior problema deve ser esse, um bloqueio em relação a personagens reais, então faz com que a pessoa mantenha ao longo da vida toda uma tendência que é comum na puberdade e adolescência, que é de se apaixonar por algum super-herói, não é? Na puberdade e adolescência, 12, 13, 14, 15 anos, é comum isso, se apaixonar por algum artista, se apaixonar por alguma menina ou menino do colégio que não dá bola nenhuma para a gente, quer dizer, ter um amor em fantasia, um amor imaginário que dura algum tempo, mas em geral isso passa quando começam a surgir os primeiros namoricos verdadeiros, quer dizer, as coisas reais. Parece que aí você aproveitou esse envolvimento em fantasia para, na realidade, se apegar a esse sonho, né? E em nome e a pretexto deste sonho, você, então, ficou completamente fora de qualquer possibilidade de convívio real com qualquer tipo de parceiro. Quer dizer, eu tenho para mim que o que acabou acontecendo foi isso, que você usou este envolvimento em fantasia para fugir dos envolvimentos na vida real. Talvez você ainda tem 40 anos, tem bastante tempo pela frente e devia tentar buscar algum tipo de ajuda psicológica, porque eu acho que o que está realmente por trás de tudo aí é um medo muito grande, maior do que o razoável, de se relacionar efetivamente com alguém. Temos agora mais um e-mail, que é da Maria José. Dr. Gicovati, achei criminoso o silêncio da mãe da Joana Maranhão, aquela nadadora que confessou ter sido molestada quando tinha 9 anos de idade. Quantas crianças podem ter passado por situações parecidas? Casos em que os pais não acreditam em seus filhos quando eles afirmam que estão sofrendo abusos sexuais por pessoas, em tese, confiáveis, como era o caso do treinador da menina. Gostaria que o senhor comentasse sobre este assunto.
Ô Maria José, você sabe que eu sobre a questão da pedofilia, quer dizer, dessa molestar sexualmente crianças, eu tenho às vezes ficado muito perplexo como, pelo menos eu, não tenho como fazer qualquer tipo de hipótese para explicar esse tipo de fenômeno. Depois eu vou falar um pouquinho do que aconteceu concretamente com a mãe, etc. Mas, sabe, quando se fala em sadomasoquismo, pessoas que gostam de ter agressividade, né, bater e apanhar, se humilhar na relação sexual, todos nós sabemos que uma pitada disso está presente na gente. Todo mundo gosta de usar, às vezes, umas palavras mais picantes na relação, ou dar uns tapinhas, ou gosta de se sentir meio humilhado, etc. Isso são situações perfeitamente que permitem uma certa identificação do agente com o que está acontecendo. Eu digo para você que até mesmo o estuprador é alguma coisa inteligível, quer dizer, um homem grosseiro, que sente forte desejo por uma mulher que não tem nenhuma vontade de se entregar ou de aceitar a aproximação dele, ele se faz ele se vale da força muscular masculina maior que a feminina para impor a sua presença diante da mulher, e se tiver ficado com muita raiva por causa disso, eventualmente ainda pode também fazer mal a ela, além de molestá-la sexualmente, pode inclusive matá-la. Mas isso tudo é absurdo, mas alguma compreensão tem. Agora, o que leva um homem adulto, razoavelmente equilibrado aparentemente, como parece ser o caso deste treinador, não é? Desse professor de natação, a abordar sexualmente, molestar sexualmente uma menina de 9 anos, é algo que a gente tem realmente dificuldade de entender o mecanismo. Quer dizer, que é difícil para uma pessoa imaginar a existência de desejo sexual por criança, pré-púbere, quer dizer, antes da puberdade e adolescência. É difícil, a gente não consegue nem mesmo ter um mínimo de identificação para poder começar a pensar sobre o assunto. Naturalmente, isto pode ter dificultado a mãe da menina, na ocasião, a acreditar nela, porque um homem educado, como era o caso, e é o caso do professor, de repente tem um comportamento desse tipo totalmente ininteligível para nós, humanos normais, apesar de que a pedofilia não é tão rara quanto a gente possa supor, mas realmente é um fenômeno, por enquanto, pelo menos, totalmente ininteligível. É evidente que a mãe, diante de uma situação assim complexa, né, ela provavelmente ficou em dúvida, será que a criança está inventando, será que a criança está mentindo, mesmo que fosse uma criança séria, íntegra e com comportamentos absolutamente coerentes, tanto assim que acabou por sair vamos dizer, do auxílio deste professor e foi buscar um outro tipo de continuação e de continuidade para os seus treinamentos, quer dizer, tudo mostrando firmeza e determinação por parte da menina, mas a mãe evidentemente falhou. Mas não é criminoso o silêncio. Criminoso, na verdade, é o comportamento do cidadão, quer dizer, do indivíduo que abusa sexualmente de uma criança. É sempre muito difícil para mim entender esses mecanismos da sexualidade. Porém, uma coisa me parece mais ou menos clara. Parece que nestes comportamentos a sexualidade tem compromissos terrivelmente explícitos sempre com agressividade, com violência, com maldade, com coisas muito, muito ruins. Quer dizer, a ideia de que o sexo está sempre muito vinculado ao amor pode ser uma ideia muito boa, mas parece que na prática ela não se confirma. No Divã do Gicovati tem produção de Petra Chaves, Fernando Galo, Michele Trombelli, Camila Campanerucci. Os trabalhos técnicos hoje foram de Jair Zúculo e a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.